nosso convidado de hoje é jornalista, formado em Direito e membro de uma família conhecida pela defesa do consumidor. Exatamente, ele que em 2015 participou do Parlamento Jovem e agora em 2023 exerce o mandato de vereador aqui na cidade de São Paulo. SampaCast de hoje recebe o vereador Jorge Wilson Filho. Como eu digo, a cidade de São Paulo é uma cidade que traz esperança para as pessoas, então muitas pessoas vêm de fora também para São Paulo e isso fez com que crescesse bastante aquela região. Hoje é uma zona comercial muito grande. Bom, o Jorge Wilson Filho, já desde a barriga eu costumo brincar, eu já estava em uma campanha eleitoral. Meu pai, como todo mundo sabe, é deputado estadual, Jorge Wilson, xerife do consumidor. Eu acredito assim, a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, muito rica, mas as pessoas não são. E as pessoas sentem falta da presença do poder público nas suas vidas. Só que eu costumo sempre dizer, o consumidor é o bem maior que o fornecedor tem. O que seria das lojas sem o consumidor, sem o cliente? Então a gente tem que ter um pós-venda necessário, tem que o fornecedor do Brasil tem que entender que ele tem que priorizar o consumidor. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Meu lado, minha parceira, minha amiga Carol Câmara, tudo bom, Carol? Olá, Dan. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Por aqui tudo certo. Olá, vereador. Seja bem-vindo ao SampaCast e muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje e passando nossas informações, levando mais do nosso mandato aos paulistanos que nos assistem. Legal, a gente que fica feliz com a tua presença aqui. E até já para puxar o tema do programa SampaCast, você nasceu aqui, né, vereador? Você é paulistano, mas onde? Qual região? Como é que foi essa sua infância paulistana aqui nessa capital maluca? Eu nasci em plena Avenida Paulista, ali o coração da cidade de São Paulo. Meu amor pela cidade de São Paulo é realmente desde da barriga aí. E meus familiares, meus pais se conheceram em São Paulo também. Então toda a história da família é uma história paulistana já. Que legal. Isso. Não, pode falar, cara. E onde foi a sua infância? Como o Dani falou, como que foi a sua infância? Você nasceu na Paulista, continuou morando na região, como que foi? Não, aí já foi Zona Leste de São Paulo, mais presente na Zona Leste de São Paulo, onde eu estou até hoje. Moro na Vila Carrão, então assim, minha infância realmente sempre voltada. Meus irmãos são loucos por São Paulo, são apaixonados também como eu. E a gente passou ali próximo da região Tatuapé, Zona Leste, Vila Carrão ali, Vila Matilde, que é uma região que a gente gosta bastante. Mudou muita coisa do que você lembra de criança para agora? Como é que é aquela região, assim... eu sei que até... Porque você é novo pra caramba, né, vereador e tal. Então é até difícil falar, mas você também viu essas transformações, né? O que você viu de mudança daquela época para cá da região? Ah, com certeza, assim, é como a gente fala, como nossos pais costumam falar, ou avós, né? Quando a gente passava por aqui era tudo mato, né? E aí... urbanizou muito, né? Melhorou bastante. Tinham regiões ali do extremo leste onde a gente roda hoje e eram ruas de terra ainda, agora ruas de asfalto. Tem muito que melhorar ainda, mas assim, eu acho que a urbanização melhorou bastante. Mais moradores vieram para São Paulo. Como eu digo, a cidade de São Paulo é uma cidade que traz esperança para as pessoas, então muitas pessoas vêm de fora também para São Paulo e isso fez com que crescesse bastante aquela região. Hoje é uma zona comercial muito grande. Continuam os moradores tradicionais, aqueles de sempre também, mas muita gente nova. Legal. Vereador, você falou que muita coisa ainda tem que mudar na região. O que você acha que precisa melhorar naquela região da Zona Leste? Eu acredito que a gente trazer melhores unidades escolares ali para as nossas crianças, eu acho que tem que avançar isso. As questões dos hospitais, que a gente luta bastante, porque a gente tem grandes filas na Zona Leste, como toda a cidade de São Paulo, e onde eu luto, eu rodo os 4 cantos da cidade de São Paulo, mas eu acredito que esse avanço nas questões dos hospitais e escolas são muito importantes. A gente focar na educação da nossa juventude, para que seja um futuro ali mais qualificado, e também nos hospitais, que é uma luta diária, a gente recebe muita demanda também, as pessoas ficam em filas ali para receber uma consulta sequer, não é nem um tratamento. Então assim, a gente precisa avançar bastante nisso para que a gente desobstrua bastante os corredores de hospitais. Essa sua visão para a região, para a Zona Leste, e acho que é uma visão como um todo para a cidade de São Paulo também, vem da tua formação como advogado, vem da tua formação em direito? Por que você foi para essa área? Para defender o povo? Como é que também, até para o pessoal que está te conhecendo agora, está vendo o SampaCast, entender um pouquinho quem que é o Jorge Wilson Filho?
Bom, o Jorge Wilson Filho, já desde a barriga, eu costumo brincar, eu já estava em uma campanha eleitoral. Meu pai, como todo mundo sabe, é deputado estadual, Jorge Wilson, xerife do consumidor, e ele concorre a eleições desde 88, foi ganhar a primeira em 2014, ou seja, sucessivamente 88, 90, 92, quantas eleições ele concorreu até chegar ao primeiro pleito. E ele sempre fez um trabalho social. Nós temos até hoje uma ambulância que meu pai mesmo dirigia para levar pessoas que não tinham condição e precisavam fazer quimioterapia. Ele levava gratuitamente com a sua ambulância, sempre fazendo um trabalho social, mantendo o escritório de portas abertas, independentemente de mandato. Então, desde a barriga, eu já estive ali acompanhando os trabalhos sociais. Quando nasci, continuei quando criança. Meu pai sempre fazia questão e ele conta uma história dizendo que: filho, você tem meu nome, eu vou deixar a estrada pavimentada para você. Ele costuma brincar. E é verdade, a gente já tem que ter a vontade também. Não adianta, a gente pode nascer vendo a situação, mas se você não gostar, não for o seu, não seja adepto àquela situação, às vezes o destino é diferente e não tem problema nenhum nisso. Mas eu já gostei, me identifiquei com aquilo. E aí, quando tive a primeira oportunidade ali, a idade suficiente para ser candidato no ano de 2020, eu não pensei duas vezes, falei, não, eu acho que a gente pode lutar e pode fazer diferente. Eu acredito assim, a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, muito rica, mas as pessoas não são. E as pessoas sentem falta da presença do poder público nas suas vidas. Então, quando eu hoje vou com o mandato para as feiras livres, vou rodar na rua e as pessoas falam assim: meu Deus do céu, eu nunca vi um vereador de perto assim, dentro do mandato, fora de uma campanha eleitoral. E eu acho que é isso que a gente tem que mudar. Eu, como hoje o vereador mais novo da Câmara de São Paulo, era essa mudança que eu me propus quando eu fui candidato. Realmente estar presente na vida das pessoas, para que elas possam passar demandas que às vezes são demandas bem simples ao nosso ponto de vista, mas que para elas, só de receber atenção, se torna algo gigantesco. Então eu acho que o propósito meu de ser candidato foi justamente esse: mudar e estar mais presente na vida da população. Você, inclusive, vereador, participou do Parlamento Jovem, né? Falou que já estava aí no caminho em 2015, com apenas 16 anos. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. A gente acompanha bastante o Parlamento Jovem. A gente vê cada vez mais jovens engajados querendo participar, né, do projeto. Com certeza. E eu sou o maior incentivador disso. Porque, assim, além de ter participado, na época eram projetos escolares que você tinha que apresentar. E aí eu apresentei um projeto que é um projeto que eu sou coautor aqui na Câmara hoje de São Paulo, que é o projeto que a gente fala sobre a cobrança nas sacolas plásticas no supermercado. O porquê que eu sou contra a cobrança da sacola plástica. Não tem nada a ver com o meio ambiente. A gente quer algo que seja biodegradável, que preserve o nosso meio ambiente. Mas a cobrança que eles fazem hoje na sacola, vamos pensar um pouquinho. Se a sacola que eles vendem hoje polui da mesma maneira que se eles fornecessem gratuitamente, qual a diferença? A gente está pagando por algo que polui, só que para fornecer gratuitamente eles se recusam. O que acontece? Nos produtos, toda empresa, todo empresário, empreendedor que quer abrir o seu comércio, ele pega um copo, ele pega um prato, ele vai colocar proporcionalmente dentro do valor, as taxas de custo que ele tem. E proporcionalmente, é evidente, mas assim, ele pega o custo com funcionário, ele pega o custo com luz, água, imposto e coloca ali divididinho em cada produto para que ele tenha a sua margem de lucro. Então, ou seja, o valor da sacolinha já está nos produtos que a gente compra. Ou seja, o molho de tomate, o arroz, o feijão. Então, a gente está pagando 2 vezes pelo mesmo produto. Então, eu apresentei esse projeto na época do Parlamento Jovem contra a cobrança das sacolas plásticas. Porque se você for num shopping hoje, uma loja de roupa, os caras não te cobram a sacola plástica. Só no mercado. Então eu acho assim, as cidades vizinhas de São Paulo já são adeptas a isso, não cobram a sacola, e é uma luta que a gente tem que ter aqui em São Paulo, para que a gente faça o direito do consumidor valer de fato. A gente tem sim que ter algo biodegradável que preserve o meio ambiente, só que não pode ficar cobrando do consumidor 2 vezes, porque não está certo, você cobrar 2 vezes pelo mesmo produto. Vereador, essa experiência, ainda falando do Parlamento Jovem, a gente vê projetos muito interessantes e que mostram uma compreensão da sociedade um pouco maior. O quanto também ter essa proximidade com o teu pai, ter participado do projeto, te abriu os olhos para entrar na política, porque você poderia ter seguido também um outro caminho, fazer política fora do parlamento. Porque a gente faz política agora, a gente está fazendo política agora conversando. Com certeza. O quanto isso também te motivou a entrar aqui na Câmara? Eu acho que a gente vivenciar, sentir esse ar da Câmara aqui, entrar num plenário, saber articular
você apresenta um projeto, você tem que falar com seus pares ali para que eles tenham o mesmo ponto de vista ali. Eu não digo nem sempre tendo o mesmo ponto de vista, mas eles concordarem, chegarem num ponto de convergência ali e falar, não, realmente esse projeto vai ser muito bom. Então, assim, eu acho que você ter esse poder de articulação e levar uma união entre os vereadores para que você leve um equipamento público com mais qualidade para a população foi um dos motivos pelo qual eu me apaixonei mais pela área, já gostava muito, mas assim, discursar, mostrar, defender o seu projeto, colocar ali embaixo do braço e falar assim, gente, se a gente for por esse caminho, a nossa população vai avançar muito e vai ter muita qualidade nessa entrega. Então eu acho que foi uma das coisas que mais me despertou realmente. E a possibilidade também da gente poder receber a demanda da população, falta de remédio, falta disso, e você poder ajudar, você conseguir ajudar a população, eu acho que foi uma das coisas que mais me despertou mesmo. Você está falando um pouquinho desse despertar, do que te despertou. Eu queria saber um pouquinho como foi a sua chegada aqui na Câmara. Porque você já vivia nesse meio, tinha o seu pai, mas depois, como que foi para você mesmo, né, Jorge Wilson Filho, quando chegou aqui, quando realmente sou vereador? Era muito diferente do que você imaginava ou você era aquilo que você já estava acostumado com seu pai? Assim, é sempre uma novidade, né? Não tem jeito, porque eu fazia política de bastidor, como eu falei, desde pequeno já. E aí já começou a diferença quando eu fui candidato, porque eu falei, agora quem tá na frente sou eu, né? Eu sou o candidato, exatamente. Quando eu olhei o material com a minha cara, eu falei, peraí, sou eu mesmo. E aí, passado, a gente veio pra Câmara bem recebido, mas assim, aquela novidade, né? Tudo é novidade. Você entra olhando e fala, puxa vida, agora quem tá aqui sou eu, os projetos quem apresenta sou eu, aí eu tenho que defender os projetos, aqui agora a coisa mudou diferente, né? Mas, graças a Deus, assim, dentro daquele propósito que eu imaginava, mas sempre tendo a novidade, tendo aquela surpresa, e o friozinho na barriga também, que é normal, né? Quando você vai subir na tribuna a primeira vez ali, fala, agora não é mais um parlamento jovem que eu tô aqui, agora de fato eu estou no mandato de vereador, agora de fato eu represento parcela da população da cidade de São Paulo, então assim, é uma responsabilidade grande, mas foi muito legal. E qual a principal bandeira que você traz no seu mandato? Qual a principal área de defesa? Você já falou do luta por equipamentos públicos, mais nas periferias, melhoria, hospitais e tal, mas se tivesse que caracterizar uma ou duas bandeiras principais, é a defesa do consumidor? Uma delas é a defesa do consumidor, com certeza. A gente faz esse trabalho voltado aos consumidores. Aí o que a gente sempre fala? Mas como assim? A defesa do consumidor ela tem um nicho específico? Não tem, porque nós todos somos consumidores. Nesse momento a gente está consumindo aqui energia, estamos consumindo a água, então nós todos somos consumidores. E consumidores de serviço particular e consumidor de serviço público. O serviço público, quando a gente paga os nossos impostos ali, a gente tem que ter a contrapartida. A contrapartida em segurança, a contrapartida em educação, a contrapartida em saúde. Então, a gente defende os consumidores de um modo geral. A segunda bandeira nossa é a questão da defesa animal. Eu sou um apaixonado pelos nossos animaizinhos, pelos pets, por cavalo, gato. Então, assim, a gente faz resgates, nós vamos às ruas fazer resgate também. Recebemos inúmeras denúncias aí de maus tratos, infelizmente, que são lutas aí, que inclusive com projetos de lei voltados aos nossos animais, aí a gente quer, com o tempo, se Deus quiser, sanar isso aí. Vereador, em relação à defesa do consumidor, você acha que hoje em dia os consumidores já sabem muito mais dos direitos deles? Porque a gente viveu uma época que ninguém ia atrás dos direitos, se tinha alguma coisa errada, não ia atrás em relação ao consumo mesmo. E hoje a gente vê que a população, a grande parte da população, mesmo que não saiba muito dos direitos, sabe que tem algum direito. Você acha que mudou muito? Eu acho que a gente levando no conhecimento em rede nacional, a gente colocando os seus direitos, os direitos das pessoas com mais evidência, as pessoas melhoraram bastante, avançaram. E aí eu digo o seguinte, além das pessoas não conhecerem os seus direitos, muito é da correria. O paulistano, ele trabalha bastante, não tem tempo para parar o expediente ou não tem nem autorização para isso, para poder ir até uma loja cobrar um direito seu. Às vezes ele compra uma peça de uma roupa, ele paga 30, 40 reais ali, vem com defeito, só que ele não tem o tempo para trocar. Ele fala assim, poxa vida, se eu perder um dia de trabalho, eu vou perder mais do que eu perdi nessa peça de roupa. Então, deixa pra lá. E aí o deixa pra lá foi com que foi aumentando os casos de consumidores lesados. E aí a gente levando em rede nacional, falando, não, poxa, você tem direito. O Código de Defesa do Consumidor do Brasil, ele é um dos melhores do mundo. É o mais amplo, é o que traz mais proteção para nós realmente. Então, acho que hoje os consumidores realmente eles cobram mais seus direitos por saber justamente que existem. A gente tem feito um trabalho aí, além
do mandato com a Blitz do Consumidor na Rede TV, levando aí para a rede nacional. Meu pai faz o Xerife do Consumidor na Record também, levando esse direito para as pessoas hoje se sentem amparadas. Elas falam assim, nossa, se não fosse vocês, a gente não conseguiria ter resolvido esse problema. Eu costumo dizer também, as pessoas compram às vezes uma geladeira, uma televisão, poxa vida, quanto tempo ela não economizou, quantas coisas ela não deixou de fazer para conquistar aquilo. Fez um crediário, foi pagando parcelinha por parcelinha para manter tudo certinho, e aí chega e não tem um pós-venda necessário. A gente sabe que a gente chega numa loja para vender, o pessoal faz de tudo para que venda o peixe. Só que na hora que você apresenta um defeito, a atenção não costuma ser a mesma, não generalizando. Tem lojas que já tratam super bem, mas tem outras que não fazem o pós-venda, que seria o correto. Só que eu costumo sempre dizer, o consumidor é o bem maior que o fornecedor tem. O que seria das lojas sem o consumidor, sem o cliente? Então a gente tem que ter um pós-venda necessário, tem que o fornecedor do Brasil tem que entender que ele tem que priorizar o consumidor, tem que entender o problema, saber que o cara passa uma dificuldade ali e procurar uma solução, regular a relação de consumo. A defesa do consumidor não é contra o lojista, de jeito nenhum. O fornecedor que trabalha dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele gosta da gente. Pelo seguinte, a gente quando faz o código valer, a gente faz aquele cara que trabalha certo ficar bem. Por quê? Porque às vezes ele tem que cobrar um pouquinho mais caro no valor para manter, para dar uma garantia certa. Uma loja de carro, por exemplo, o cara dá as garantias corretas, porque muita gente encontra problema de falar de garantia de motor e câmbio. E aí, para quem nos assiste, essa garantia de motor e câmbio não existe. É garantia 100% do veículo. A mesma garantia que uma concessionária que vende o carro zero dá, a agência de veículos dá de um carro seminovo. Claro que por 90 dias. É um tempo menor do que a concessionária. Porém, é 90 dias que são bens duráveis. O Código de Defesa do Consumidor prevê isso. Então, não existe uma garantia de motor e câmbio. E aí, muitos lojistas trabalham dentro desse padrão, correto. Só que os que não trabalham conseguem cobrar um valor menor. Só que quem se prejudica? O cara que trabalha certo. Então, quando o cara trabalha certinho, ele gosta do nosso trabalho. Então, a defesa do consumidor é realmente regular a relação de consumo, tá do lado do consumidor e do fornecedor também. E o senhor citou vários, mas qual é a principal demanda que é apresentada nessa área? O que ainda a população sente, vem atrás, bate na porta e fala, pô, isso aqui não tá rolando, as pessoas não estão cumprindo o código? Eu acho que são dois fatos aí importantes. A questão da loja de carro, ele é primordial, porque é um dos casos pioneiros, é o rei. É o que mais chega pra gente, a pessoa que compra um carro ali suado, financia, faz e acontece, e aí não tem aquele pós-venda, tem problema com o carro. Essa questão de laudo cautelar hoje também, que é uma coisa muito importante quando você comprar um carro. Não pegue só o laudo da loja, não. Faça um laudo de confiança seu para que você tenha certeza, porque hoje a situação está complicada. A gente tem que melhorar isso, mas está complicado. E outra situação que a gente pega bastante também é em caso de telefonia. Hoje em dia tem comprado bastante telefones seminovos, e aí os caras falam celular de vitrine. Só que o celular de vitrine, o que você pensa com um celular de vitrine? É um celular que fica lá de monstruário. Sim. Mas não é nada disso. O celular de vitrine nada mais é que o celular todo reformado. Você pega um celular daquele lá, ele trocou bateria, trocou peças, trocou elementos importantes do aparelho. Então você está comprando um aparelho reformado. Um Frankenstein quase. Exatamente. E aí você está pegando um aparelho que você não sabe a procedência, não sabe se as peças que estão lá dentro são peças originais, que vai ter uma durabilidade que teria original pelo menos. E aí você compra um aparelho que vai durar, a vida útil dele vai ser curtinha. E aí quando você aciona a garantia, os caras não querem cumprir a garantia porque eles sabem do que se trata. Exatamente. Só que no momento da venda eles não alertam o consumidor sobre isso. Então eu acho que os casos pioneiros são esses hoje. E, vereador, quais são as dicas que você dá para quem está acompanhando aqui o SampaCast para ir atrás dos seus direitos? As principais dicas. Eu acho que é importante, se a gente for nos PROCONs, eu tenho um projeto também aqui na Câmara que é o seguinte, a gente tem 32 subprefeituras em São Paulo. Então, os postos do PROCON tem que estar em cada subprefeitura e fornecendo o Código de Defesa do Consumidor à população que solicitar. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque a gente, levando o conhecimento, pegar os artigos básicos ali e ter um conhecimento, por exemplo, um artigo 35 que fala sobre exigir o cumprimento forçado da obrigação. O que significa isso? Você comprou um aparelho de celular, esse aparelho deu problema, você acionou a garantia, eles não resolveram o problema. Passou do prazo de garantia, do momento que você acionou ali, você pode exigir se você quer o dinheiro de volta, se você não quer mais o aparelho, ou se você quer um outro aparelho da mesma espécie. Então, o artigo 35 é um artigo que muito ampara a gente em muitos casos, que é a maioria dos casos que acontece hoje. Nós temos o artigo 66, por exemplo, que fala de afirmação falsa ou enganosa. Esse artigo ele leva para o Código Penal, da prisão de 3 meses a 1 ano, porque é uma afirmação falsa ou enganosa. Eu vendi o aparelho para você, não resolveu o teu problema, mas afirmei que te entregaria outro numa semana que vem, por exemplo. Sim. Eu não cumpri esse prazo, esse artigo leva até o Código Penal dando prisão, 3 meses a 1 ano e mais multa. Então, assim, eu acho que artigos básicos a população tem que saber, tem que ter
conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, que quando leva, a gente recebe também muitas mensagens de agradecimento, porque quando a gente dá essas dicas na rede social, as pessoas falam, olha, vereador, a gente foi numa loja, tal, o cara não queria dar a garantia pra gente como devia, a gente seguiu a sua dica aqui, deu tudo certo. Então isso é muito bom, quando a gente dá o conhecimento, é maravilhoso. E aí outro projeto que a gente tem, que eu acho muito interessante, é a gente adotar a matéria de direito do consumidor nas escolas, para a nossa criançada crescer sabendo dos seus direitos. O princípio básico, pelo menos. Porque aí quando a gente tirar a criançada da escola, acabou, concluiu o colegial, a criançada já sabe do seu direito, não vai ter mais esse problema. Quando alguém tentar lesar, o próprio cara que está tentando lesar lá no futuro serão jovens também, que também aprenderam o direito do consumidor. Então vai saber aonde ele pode pisar, aonde não pode, porque muitos também, a gente tem que deixar claro aqui, muitos fornecedores, eles às vezes agem errado por falta de conhecimento. Também desconhecimento deles. Exatamente, por desconhecimento deles também. Então, se a gente conseguir formar pessoas com conhecimento, tanto o fornecedor na hora de vender já vai saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, tanto o consumidor vai saber se ele está sendo lesado ou não. Vereador, o senhor vem de uma nova geração, como a gente disse, muito novo, e é uma geração conectada com rede social. A gente está falando muito... O senhor até falou que dá dicas. O quanto a rede social também auxilia nesse trabalho de conscientização da população? Como você vê o impacto da rede social e poder conversar, talvez às vezes parece olho no olho da pessoa por estar lá na rede social? Exatamente, é como você falou, eu acho que a rede social hoje traz um negócio muito familiar. Você está ali na sua casa, você chegou no dia de trabalho, está deitado na cama, você abre o teu telefone para ver. E aí você vê de repente um assunto importante, eu acho que até um vídeo caseiro, não precisa ter muita formalidade. Eu costumo fazer vídeos conversando mesmo no meu dia a dia em casa ali, e eu acho que a população tem uma compreensão maior sobre isso. Quando vê um vídeo mais popular, a pessoa se prende, quer ver. E aí a gente dá dicas, explica, abre ali o nosso direct para que a gente bata um papo, explique para o consumidor de que forma que ele pode estar atuando aí para que não seja lesado. Eu acho que a rede social hoje, o alcance é gigantesco justamente por isso. Porque a gente não tem um horário específico que a gente possa assistir, a gente pode, acordou de madrugada, você vai dar uma olhadinha, você consegue ver as coisas. Então assim, você não tem aquela formalidade, eu acho que isso já quebra um paradigma gigante. E isso também auxilia no trabalho de vereador? Você sentiu também essa proximidade, esse diálogo, até para receber a demanda da população? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa abertura é muito boa, porque a população gosta de ver o vereador no seu dia a dia. Não só o vereador dentro do plenário, votando. Muita da população não se interessa tanto pelo que a gente está fazendo aqui dentro da Câmara. Só que se interessa saber o que está chegando para ela. Ou seja, uma rua bem asfaltada que você cobrou, sinalização, segurança pública, educação. Então, assim, quando você mostra para a população que você está ali presente, e aí na rede social ela vê e fala, puxa vida, o vereador esteve na minha rua hoje, eu não estava lá, mas ele teve, olha aqui, eu tô vendo. Então, assim, isso traz uma proximidade muito grande. Eu acho que a população sente esse calor de perto. Você recebe muitas demandas pelas redes sociais? Com certeza, com certeza. Por e-mail, rede social, chega muita demanda, ainda mais pela população saber que a gente dá esse atendimento na defesa do consumidor, uma atenção especial, a população manda bastante. Eu costumo atender aqui na Câmara nas quartas-feiras, o corredor fica cheio, porque a população sabe já que pode chegar aqui, que vai estar as portas abertas para atender. Então eu acho que esse calor que a rede social traz para a população traz uma proximidade nossa com o paulistano realmente. Então, até antes da gente continuar com as perguntas, qual que é a rede social do Jorge Wilson Filho? @Jorge Wilson Filho, xerife. Boa. Tanto o Instagram quanto o Facebook, pode mandar lá que a gente está à disposição. Legal, legal. E, vereador, até agora, o quanto o senhor conseguiu sentir que o seu trabalho teve impacto? Eu sei que ainda é pouco tempo de vereança, mas quais impactos o senhor já sentiu que teve? Antes até da gente falar da questão animal e dos outros projetos de lei que a gente vai se aprofundar, mas uma pequena avaliação do seu mandato até agora, quanto de impacto o senhor sentiu que teve? Eu acho que pontos primordiais, eu assumi no ano passado por 2 meses e aí voltei em janeiro deste ano para a Câmara. O período de 2 meses que a gente assumiu, eu consegui fazer mais de 300 ofícios voltados à zeladoria, a recapeamento. E aí o que acontece? Grandes impactos que eu senti. Praças de socialização dos moradores. Os senhores de idade que estão aposentados ali gostam da praça para jogar um dominó, para jogar um baralho. E aí a praça estava bem abandonada. E aí eu cobrei, a praça voltou a ter a sua beleza, graminha cortada, limpeza bem feita.
No dia seguinte, que a praça estava abandonada há 3 meses já, os moradores todos voltaram para lá. E aí uma gratidão. Nossa, vereador, eu não tenho o que falar para você. A gratidão que a gente tem, eu estou conseguindo voltar a ter alegria, a ansiedade do dia a dia, porque o aposentado ele tá ali, ele quer socializar, quer bater um papo, ele quer usar o seu tempo de forma útil. E aí a gente fazendo dessa forma. Aí outro impacto grande foi uma questão de uma senhora que nos procurou precisando de uma cirurgia. E ela já estava há meses já precisando, era uma cirurgia com certa urgência, e a gente conseguiu, trabalhando, cobrando, fazer com que acontecesse essa cirurgia em poucos dias. O impacto familiar deles foram demais. E o terceiro foi uma gestante também que ia ficar esperando, estava com muita dor. O bebê no ultrassom, o ultrassom assustou eles, porque o bebê cresceu demais. Em cerca de uma semana apareceu que o bebê tinha crescido 2 quilos, isso não é natural. Então, exatamente. Eu sou mãe, até me assustei. E aí a gente ficou impactado também com isso, conseguimos trabalhar em cima disso. No mesmo final de semana que eles passaram a denúncia, passaram no sábado e no domingo, eles estavam fazendo parto, o bebê nasceu bem, graças a Deus tá tudo ok. Então eu acho que esses impactos são muito incentivadores para o nosso trabalho. Eu acho que é muito satisfatório a gente poder levar essa contraparte da população aí, um serviço público aí de qualidade, que vai impactar na família inteira. Imagina, o nascimento de uma criança aí, a vida inteira os pais vão poder contar essa história, saber que a gente esteve ali junto com eles para poder ajudar nesse momento difícil. Total. Com certeza. Vereador Dani, a gente ainda tem muito para falar aqui no SampaCast, mas agora a gente tem que fazer um rápido intervalo. Então fique por aí que o SampaCast volta já. Carol, direito do consumidor. Pô, que programa legal hoje, né? Programa muito legal para quem quer aprender um pouco mais, ainda tem dúvida, né, Dani? E se você quiser assistir essa e outras entrevistas que fizemos, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Exatamente, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e se inscreva. A gente te espera aqui. Isso mesmo, Dani. Esperamos por vocês no SampaCast. Até mais! Meu pai é uma inspiração que eu tenho, eu sempre falo isso, é um espelho. E então eu acho que a gente consegue trabalhar bastante junto aí em inúmeras funções. A gente tem que trabalhar aqui voltado à população, nós somos funcionários do povo. Não se engana aquele que ganha uma eleição e acha que está aqui para ser servido, nós estamos para servir. Eu costumo dizer isso à população e a população se sente feliz com isso, mas é a realidade. Então a gente precisa dar um suporte maior para essas pessoas que têm amor pelo bichinho e que têm todo o direito. Não é porque você tem uma condição financeira menor que você não pode dar um atendimento de qualidade para o seu animalzinho. Você paga os seus impostos. Então, eu acho que a virada da castração é pra gente ter um controle realmente. Animaizinhos que, poxa, eu não quero que meu cachorro tenha reproduza. Então, poxa, não tem sentido de não castrar. Castre ele. Nós temos comprovações, inclusive na área da saúde, que a qualidade de vida do cachorrinho melhora quando é feita a castração. Então, acho que a virada da castração é um evento super importante para a cidade de São Paulo e aí para ser referência para outros municípios também. A gente faz política o tempo todo, a gente faz política com o nosso vizinho, a gente faz política dentro do nosso trabalho, independentemente do seu ramo ser político ou não. De volta com o SampaCast, hoje recebendo o vereador Jorge Wilson Filho. A gente terminou o outro bloco, né, falando de defesa do consumidor, da sua chegada aqui na Câmara, um pouquinho da sua história. E a gente falou sobre o seu pai também, né? Sobre você ter acompanhado muito ele nos bastidores. Hoje em dia, vocês conseguem trabalhar juntos na política? Como que funciona isso? A gente procura sempre estar fazendo um trabalho em conjunto aí. Eu acho que a interação entre o município e o estado é muito importante. Meu pai hoje na função de líder do governo, do governador Tarcísio de Freitas, tem uma responsabilidade muito grande perante ao estado, mas a gente consegue trazer as demandas que a gente sabe que depende também de apoio estadual em conjunto. Então eu acho que esse trabalho é muito importante. A gente também, a bandeira do consumidor é super incomum, tá super ligado uma coisa na outra. Meu pai é uma inspiração que eu tenho, eu sempre falo isso, é um espelho. E então eu acho que a gente consegue trabalhar bastante junto aí em inúmeras funções e a população também fala, quando vê um na rua, pergunta do outro, isso é muito bom. Mas
você também tem uma identidade própria, né? Exato. Como você está tentando fazer para conseguir essa identidade própria, mas tendo a grande inspiração sendo o seu pai? Como é que é equilibrar? É trabalhoso, não é fácil. Mas eu gosto de estar ligado, só que o pessoal, por conta do nosso trabalho, conseguiu identificar isso. Falou assim, não, pera um pouquinho, esse aqui é o filho do xerife do consumidor, mas ele também é o vereador de São Paulo, ele também é o apresentador da Blitz do consumidor. Então, assim, a gente, com o trabalho, conseguiu mostrar à população que a população pode contar com o pai no nível estadual e com o filho no nível municipal. Então eu acho que essa identidade foi criada pela população de uma maneira até mais segura. Fala, não, poxa, a gente tem mais um leque tá maior para quem recorrer. A gente recorre ao filho na Câmara, recorre ao pai na Assembleia Legislativa, então eu acho que isso foi legal pra caramba. Legal. E nos bastidores, o seu pai te cobra bastante? A gente, ele costuma falar assim, o pai é orgulhoso, o pai é babão, e aí eu sempre tenho a responsabilidade, eu me autocobro. Por quê? Porque eu falo o seguinte, meu pai, como eu disse, lutou bastante. Imagina, são muitas eleições concorridas para conquistar o primeiro mandato. E carregar o nome dele é uma responsabilidade dobrada. Hoje eu sou uma pessoa pública, só que eu carrego o nome de uma pessoa pública já há bastante tempo. Então eu acho que o filho realmente ele tem que ter essa preocupação. A gente tem que trabalhar aqui voltado à população. Nós somos funcionários do povo. Não, se engana aquele que ganha uma eleição e acha que está aqui para ser servido. Nós estamos para servir. Eu costumo dizer isso à população e a população se sente feliz com isso, mas é a realidade. É o que todo mundo deveria passar à população. Nós estamos lá aqui para servir a população, representar, ser o porta-voz. Aquilo que o cara pensa na casa dele, o munícipe. Poxa, eu queria que estivesse sendo discutido na Câmara, eu tenho que ser o porta-voz dele aqui. Então eu acho que essa cobrança aí eu mesmo me faço e aí é onde ele fala que ele se sente orgulhoso. Legal. Vereador, a gente falou bastante sobre defesa do consumidor, mas o senhor destacou uma outra bandeira que é a defesa da causa animal. Primeiro, por que, aprofundando, essa causa também é importante, é cara para o senhor? Assim, eu desde pequeno sempre fui doido por animais, adepto, desde bebezinho. Tem crianças que tem medo, eu não sempre tava ali querendo abraçar cachorrinho e tal, porque eu gosto. E aí o meu propósito inicialmente, até quando eu era criança, ter seus 12, 13 anos, era ser veterinário. E aí, por que eu desisti da veterinária? Porque eu não tenho o sangue frio ali para fazer uma cirurgia de repente, e aí acabar perdendo um animalzinho. Eu tive esse auto-reconhecimento e falei assim, não, eu não consigo. E ali você precisa ter uma certa frieza para conseguir fazer tudo certo e também recuperar, salvar a vida de animaizinhos. Uhum. E eu acho que eu não teria esse ponto de equilíbrio ali. Então eu achei outra forma que eu pudesse ajudar os animaizinhos, que é resgatando de maus tratos, fazendo a defesa deles perante uma população que não gosta de animais, porque os animaizinhos eles não vão para casa da pessoa espontaneamente. Uhum. Alguém vai lá e coloca dentro de casa. Então se coloca dentro de casa, pelo menos que tenha a responsabilidade. É um ser vivo que depende de nós, para comer depende de nós, ele não sabe falar. Se ele sente uma dor, a gente tem que estar atento ali para saber que o animalzinho realmente não está bem. E aí, nesse ponto, foi onde a gente falou, a causa animal, eu acho que vai ser o ponto que eu vou sentir no meu coração, que eu estou fazendo pelos animaizinhos que eu tanto gosto, mas sem estar no ramo veterinário ali por conta realmente do sentimento. Vereador, acho que a gente já caminhou muito aqui em São Paulo em relação a essa questão animal, como, por exemplo, a criação dos hospitais veterinários municipais. Só que a gente ainda vê que as pessoas chegam de madrugada para conseguir atendimentos, não tem muita senha. Ainda falta hospital em São Paulo para atender essa demanda que é gigante, né? Com certeza. Eu sou, inclusive, um dos autores da indicação do hospital veterinário para a Zona Oeste, que não tem. Uhum. Então, assim, eu acho que além desses hospitais, nós deveríamos ter uma espécie de UBS, uma unidade básica ali para que desse o primeiro atendimento, os hospitais fossem alguma coisa mais especializada. Porque dessa forma eu acredito que a gente conseguiria desobstruir um pouquinho. Como foi falado, o município chega na madrugada para tentar um atendimento. E aí passa o dia. Ou seja, ele perde o dia de trabalho para estar lá dando atendimento para o seu animalzinho. Então a gente precisa dar um suporte maior para essas pessoas que têm amor pelo bichinho e que têm todo o direito. Não é porque você tem uma condição financeira menor que você não pode dar um atendimento de qualidade para o seu animalzinho. Você paga os seus impostos. Uhum. Então, assim, eu acho que essas unidades básicas ajudariam bastante. Nós vamos trabalhar aqui na Câmara de São Paulo justamente para isso, para a gente poder ampliar esse leque aí e trazer uma responsabilidade do governo com os animais da cidade de São Paulo de uma maneira mais ampliada. E pensando na conscientização, porque o senhor falou também que faz resgate de animais em situação... Acredito que muitos desses resgates sejam justamente por maus tratos e outras coisas.
Como trabalhar essa conscientização para que isso acabe? Porque até é horrendo, né? É verdade. E, infelizmente, a gente está tendo que hoje mostrar para a população que trata dessa forma os animais que existe penalidade, que a lei especifica sobre isso. Nós pegamos um caso uma vez no extremo da leste, fomos lá, o cachorrinho estava numa situação, era uma bandeja de ração assim que devia ter colocado lá mais de mês já, tinha coisa, sujeira de rato, tava bem feia a situação. E aí a gente chegou lá, tal, mas o animalzinho ele tava magro, mas não era o extremo. Mas aí a gente fez contato com o proprietário do terreno e aí a gente falou que ia já encaminhar para um adotante. Ele insistiu que não queria que a gente doasse o animalzinho. Traz para o meu outro lugar, que é onde eu trabalho, meu escritório. A gente falou assim, pede pro meu funcionário trazer. Eu falei, não, eu vou levar, eu pessoalmente eu quero ver que lugar que é esse para saber se tem salubridade, como é que é, se tem realmente uma condição. Quando nós chegamos lá, ele falou assim, inclusive eu tenho outros cães aqui. Aí eu levei lá, o primeiro lugar que ele mostrou não era, ele era proprietário de bastante imóveis ali, o primeiro lugar não era muito apropriado, procuramos um outro lugar que ele falou que até a funcionária dele morava lá, eu falei, aqui tá bom, aqui tá legal. Deixamos o animalzinho lá e eu pedi para ver os outros animais. Quando eu cheguei para ver os outros animais, surpreendam-se, mas estavam muito pior do que o cachorrinho que foi objeto da denúncia. Nossa. Eram 2 pitbulls, se eu não me engano. O macho estava totalmente debilitado, cheio de ferida, magro no extremo, que o osso parecia que ia cortar a pele. E muita sujeira, você vê que eles não tinham cuidado há muito tempo realmente. E aí tentou começar, você não sabe com quem você está falando, e as pessoas acham que ainda estão por cima da lei. Uhum. Então assim, a gente tem que mostrar, infelizmente, para esses que não têm conhecimento, que existe penalidade. Ele está tratando com um ser vivo, ele não pode tratar com esse descaso. Então eu acho que, infelizmente, a gente tem que ampliar as leis na cidade de São Paulo, que punam com multa, com prisão, para que a gente mostre que o cachorrinho, o gato, seja lá o animalzinho que a pessoa tem em casa, tem que ser bem cuidado. Se não é no amor, infelizmente é na dor, mas a gente tem que mostrar que precisa ter um respeito aí. Eu acho que a gente também precisa de locais, né, vereador? Para quando resgata esses animais, que são muitos resgates, né? Que ocorrem todos os dias. E nem sempre, às vezes, você tem um lugar para deixar aqueles animais, mas isso tudo tem um custo. Ou tem ONGs que fazem isso, só que chega um momento que essas ONGs não dão conta mais de tantos animais, porque é todo dia muito animal. A gente precisa ter uma política também para conseguir cuidar desses animaizinhos até eles conseguirem ter um novo lar, ter uma pessoa que realmente adote. Você tocou um ponto importante. Realmente o abrigo para esses animais que quando a gente tem que tirar ali do tutor, o tutor que é falso tutor, na verdade, que não cuida, a gente tem que ter um local, fazer uma política pública aqui para que a gente dê um suporte, um abrigo para esses animaizinhos. Hoje a dificuldade é grande, a gente resgata, a gente procura parceria com ONGs, tenta ajudar, mas muitos a gente escuta falar assim, parece que a gente está enxugando gelo. Então, essa dificuldade a gente encontra diariamente na causa animal. Infelizmente, não é um resultado tão próximo quanto a gente vê na defesa do consumidor, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que a gente trazer esses abrigos aí por parte do poder público da cidade de São Paulo, e aí eu digo até amplio aí para o estado de São Paulo, eu acho que vai ser muito importante. Quando a gente conseguir ter essa estrutura, a gente vai, se não zerar a fila, mas a gente diminui 80% a fila. Eu acredito que 80% a gente tira esses animaizinhos, tanto da rua quanto vítimas de maus tratos, para colocar em segurança, fazer uma campanha de doação bem feita, ali onde a gente pegue a pessoa que for adotar, dê um termo de responsabilidade. Você está tratando de um ser vivo ali, como uma criança que precisa de você. A vida inteira dele ele vai ser uma criança, porque ele não sabe comer sozinho, não sabe fazer nada disso. Você precisa levar e levar até a boca dele, dar e cuidar. Então a gente precisa de uma campanha bem feita e que mostre para a população que realmente existe uma responsabilidade gigantesca em você ter um animalzinho dentro da sua casa. Nesse sentido, o senhor tem até um projeto de conscientização da população que vai ao encontro justamente de você ter um controle desses animais, que é a virada da castração. Queria que o senhor falasse um pouquinho, primeiro, por que é importante conscientizar, de castrar e também promover esse tipo de ação para a população. Eu acho que é o seguinte, a virada da castração ela é tão importante pelo seguinte fato de que muitos ainda têm uma política, solta o animalzinho que ele vai ali, ele gosta de passear sozinho e tal, só que tira sem a coleira. Um animalzinho que não está castrado, ele vai lá, ele pode se deparar com uma cachorrinha na rua e aí acaba uma reprodução sem controle. Uhum. E essa reprodução sem controle causa em animaizinhos ou vítimas de atropelamento ou vítimas de maus tratos, porque aí alguém passa na rua, uma criança vê, pega,
Às vezes o pai não quer, mas para não fazer a vontade, para não contrariar a criança, pega e leva para casa. E aí a gente recebe denúncia depois de maus tratos dos animais, porque a gente vê que o animalzinho não está bem cuidado. O animalzinho ele não é um brinquedo, ele é uma companhia ímpar à população, não só as pessoas mais velhas, como as crianças também. Uma criança que cresce com a responsabilidade de um animalzinho é maravilhoso. Eu costumo dizer isso, eu falo assim, até para as pessoas doentes, aquele cara que tem a companhia de um animalzinho, isso é terapêutico. O cara melhora ali, às vezes, pelo animalzinho, pelo amor que sente. Quantos casos a gente vê nesse sentido? Então, eu acho que a virada da castração é pra gente ter um controle realmente. Animaizinhos que, poxa, eu não quero que meu cachorro reproduza. Então, poxa, não tem sentido de não castrar. Castre ele. Nós temos comprovações, inclusive na área da saúde, que a qualidade de vida do cachorrinho melhora quando é feita a castração. Então, acho que a virada da castração é um evento super importante para a cidade de São Paulo e aí para ser referência para outros municípios também. E a castração não é tão barata, né? Não é todo mundo que consegue fazer a castração do seu animalzinho. Com certeza, o custo é alto, a população, como a gente disse, todos que têm um animalzinho têm o direito de dar uma qualidade de vida. Então, assim, eu acho que o poder público custear isso com a virada da castração vai ser ímpar, vai ser para nós que defendemos a causa animal, aí vai ser uma coisa muito feliz. O senhor citou da possibilidade de UBSs para animais, até para a gente conseguir desobstruir a fila dos hospitais, deixar os hospitais, mas também não é só consulta, tem as farmácias. O senhor também tem outra linha, tem outro projeto, tem outra iniciativa para farmácia para animais. Explica para a gente também um pouco e por quê? Porque também é importante. Eu acho o seguinte, a farmácia popular veterinária, que é um projeto nosso, é justamente para você levar ali uma qualidade de vida. Ou seja, você tem um remédio de alto custo. É o que acontece hoje com a saúde humana. Você tem um remédio de alto custo, é fornecido a preço de custo para a população. Agora, os remédios normais de baixo custo, fornecido gratuitamente. O porquê disso? Poxa vida, a gente sabe que depois, ainda mais depois da pandemia, como ficou difícil para a população para se manter, para colocar as coisas em ordem, pagar as contas, colocar comida na mesa. Então, assim, o animalzinho tá ali, ele precisa ser cuidado da mesma forma. Ele não entendeu nada da crise que passou e ele precisa ter qualidade de vida também. E muitas vezes o tutor quer dar também essa qualidade de vida. Então nós, o poder público, colocar um equipamento como a farmácia popular veterinária à disposição da Munícipe, eu acho que é um avanço gigantesco. Vamos trazer mais saúde, a gente vai ver animaizinhos mais bem cuidados, seja lá no problema dermatológico, que acontece muito na questão de sarna, essas coisas. Imagina a gente fornecer um medicamento que é baixo custo como esse, para a população sanar esse problema com os animais. Não só com o animal dele, mas com a reprodução desse vírus entre outros animais. Eu acho que a gente vai acabar com muita parte de bactéria e doenças que a gente tem com os animaizinhos que pode até passar para pessoas. E até copiando uma pergunta do direito ao consumidor e trazendo para o direito animal. Hoje, o quanto o senhor vê que a população também está conscientizada dessas responsabilidades para entender e até apoiar projetos como esse? Você acha que ainda esse trabalho de divulgação também das mídias sociais, o trabalho que o senhor faz de outras coisas, a população está aprendendo, ainda tem que avançar nessa educação quanto ao direito animal? Está aprendendo bastante, eu acredito que mais da metade da população já tem essa consciência. Eu acho que é um avanço que precisa ser tomado ainda bastante, tem muitos passos a serem dados, muitos degraus a ser subidos, mas a gente vê que tem um avanço muito grande. Hoje a gente recebe denúncias, às vezes, da pessoa nem mora lá, mas ela viu um vídeo que outra pessoa postou e traz para nós, ou seja, porque está sabendo que realmente o direito de qualidade ao animal tem que ser fornecido. Então eu acho que o avanço da população tá indo a passos largos aí e deixa a gente muito feliz. Vereador, você tinha falado do direito do consumidor, que era importante ter isso nas escolas, e na questão dos animaizinhos, você falou das crianças também, dessa responsabilidade. Porque eu vejo muito que crianças que têm animaizinhos e que cuidam direitinho, criam essa responsabilidade, né? Aprendem a ser mais responsáveis, porque é um ser vivo que ele tem que cuidar. Ele é pequenininho, Sim. mas ele aprende que ele tem que cuidar, que ele tem que dar carinho, que ele tem que ver se tem água, tem que dar ração, comida, se tá limpinho. A criança, desde pequenininha, quando tem esse convívio com o animal, cria uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente, é um avanço na educação da criança. A formação da criança já sabe que a vida é cheia de responsabilidades, afinal realmente. A gente costuma falar assim, passa as etapas da vida, quando a gente chega lá, fala assim, poxa, a vida seria bom ser criança novamente, né? Porque as responsabilidades são inúmeras. Então eu acho que na formação das crianças, ter essa responsabilidade de saber que tem um horário para dar comidinha, tem que manter a água sempre limpinha para o animalzinho. Eu acho que é ímpar na educação do futuro dos nossos jovens. Eu fui criado com animaizinhos e eu sou apaixonado, e eu acho que isso avançou muito na minha educação também. A gente desde pequeno ali tá perto dos animais, saber que tem que cuidar, tem que dar um banho, tem que estar sempre cuidado e manter a saúde dele em dia.
a gente passou pelo direito do consumidor, viemos para o direito animal, mas o senhor não se resume só a essas duas pautas, né? Que outras pautas o senhor destacaria do seu mandato que são prioritárias nesse momento? Sei que tem muitas, mas prioritárias. O leque é grande, mas assim, a gente, prioritariamente, eu acho que essa questão da educação, a gente trazer uma educação com mais qualidade, mostrar que a escola pública pode ser ou igual ou melhor até a escolas particulares, como a gente vê em outros países. Eu acho que um dos meus objetivos aqui dentro da Câmara de São Paulo, como vereador, como representante da população, é fazer com que o avanço da educação seja ímpar aí para a população, para a gente chegar a ser referência, falar, poxa vida, na cidade de São Paulo a escola pública é equivalente a uma escola particular. É equivalente. O aluno que está na escola pública não perde nada para o aluno que está na escola particular. Porque não tem que perder mesmo. É um absurdo perder, tá nesse desequilíbrio. A escola pública tem que estar num padrão bom, a gente tem que incentivar os nossos professores, seja tanto com equipamentos para o trabalho, mais estrutura, porque a gente sente essa falta de estrutura um pouco também com relação às escolas, mas que tudo isso é um trabalho de construção e que a gente está construindo dentro do nosso mandato. O governo municipal também está construindo isso. Eu acho que são avanços que a gente vai trabalhar para trazer uma educação com mais qualidade. E a questão da saúde, sem dúvida nenhuma, também é outro ponto importante. Eu recebo muitas denúncias por conta que a gente vai a campo realmente para defender as pessoas e a gente fala, poxa vida, dentro da UBS, que seria o quê? A UBS é um tratamento básico. Você chega ali, tem um primeiro atendimento e já é encaminhado para as especialidades. As pessoas estão ficando internadas nos corredores da UBS. Ali não seria lugares para ficar internado. Sim. Então isso a gente não pode aceitar isso. Então a gente tem que ter um primeiro atendimento ali, já encaminhar, tem que desobstruir as filas desses hospitais para que a gente dê um atendimento com mais qualidade para essa população. E terceiro ponto é a segurança pública. Eu acho que a cidade de São Paulo está avançando, mas tem muito ainda a avançar com relação à segurança pública. Nós falamos aí de um tema importante e delicado, que é a Cracolândia. A Cracolândia é um absurdo e uma tristeza para a cidade de São Paulo, porque quem vem de fora acaba se assustando um pouco, pensa em não rodar a parte. Ai, que medo de entrar na Cracolândia. As pessoas não fazem nem ideia. Às vezes estão longe da Cracolândia, mas tem medo de errar um caminho e cair na Cracolândia. Então eu acho que a gente não tem que ter esse recall aí para a cidade de São Paulo. Então eu acho que esse avanço é importante e aí nós temos um trabalho que o governo tem feito também junto, que é um trabalho social. Eu acho que a gente tem que pegar essas pessoas, destinar um trabalho social aí para elas, para que elas se recuperem, aqueles que têm vontade de se recuperar. A gente entende que tem pessoas também que estão tão dependentes ali que acabam não conseguindo ter um discernimento para saber se quer se recuperar ou não. Mas a gente tem que tirar, tem que acabar com isso de uma maneira evidentemente humana, a gente mostrar para a pessoa, tentar sair com esse efeito químico aí, para a pessoa entender que ela pode muito mais. São pessoas que a gente vê às vezes com tanta vitalidade, pessoas que poderiam estar executando grandes trabalhos na cidade de São Paulo e que nós estamos perdendo ali, desperdiçando muitos talentos dentro desse problema que a gente fala, que é a dependência química. E aí, o fato que eu costumo trabalhar também é a questão de curso profissionalizante para que a gente não deixe os nossos jovens entrar para o mundo das drogas. Porque quando entra para o mundo das drogas, acaba nesse ponto final que a gente está falando aqui. Então, eu acho que quando a gente coloca curso profissionalizante, a gente vai despertando os talentos, seja no esporte, seja num ramo profissional, cabeleireiro, maquiador, advogado, profissional de TI. Então eu acho que quando o poder público está presente na vida da população, levando esses cursos, eu acho que a gente vai salvar grandes talentos aí de, infelizmente, ir para os caminhos das drogas aí. Eu acho que a cidade de São Paulo vai ser um orgulho e um ponto turístico, porque a cidade é maravilhosa. Então a gente tem que avançar e melhorar tudo isso para que a gente tenha turistas aqui falando assim, não, eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo, gosto de ir para passear. Sim. Vereador, a gente está chegando quase no fim do programa e agora chegou o momento do nosso ping-pong aqui no programa, que é o momento das perguntas com respostas rápidas. Tudo certo? Perfeito. Qual é o seu lugar preferido na cidade? Olha, meu lugar preferido na cidade de São Paulo hoje
evidentemente não é por conta do meu nascimento, né? Mas assim, eu acho que é o coração da cidade de São Paulo, é a Avenida Paulista. Eu gosto muito da Avenida Paulista. Eu acho que é uma avenida ali que traz ainda esse aspecto dos turistas que a gente estava falando aqui. As pessoas gostam de vir para São Paulo para passear na Avenida Paulista, observar. Eu acho que é um dos pontos preferidos ali, onde eu queria que refletisse em toda a cidade de São Paulo. Aquele sentimento que a gente sente estar andando na Avenida Paulista ali, que refletisse para toda a cidade de São Paulo ali, de vontade de passear. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Essa é difícil. Essa é difícil. Mas como a gente pensa em pessoas, como até comentei sobre a Zona Leste e sobre outras zonas também que a gente observa que aconteceu isso, eu acho que é uma cidade de esperança. Uma cidade que as pessoas vêm realmente para colocar o seu futuro em prática. Falar assim, eu escuto tantas pessoas falar assim, não, vim de outros estados até para a cidade de São Paulo, porque aqui é onde tudo acontece, é a cidade do trabalho realmente. É a cidade onde as pessoas querem fazer a vida. Então eu acho que esperança é uma palavra-chave. E se a política fosse uma palavra, qual seria? A política... Agora você me pegou. Se a política fosse uma palavra, eu acredito que seja também uma questão de futuro. Aí. A gente trabalhar para o futuro das pessoas, dando a educação, como eu falei, para a gente poder melhorar o futuro dos nossos jovens. Aí eu acho que futuro seria uma coisa boa. E qual é o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? O maior sonho é a gente fazer com que a cidade de São Paulo se torne uma cidade totalmente acolhedora, no sentido da gente acabar com o crime. Eu sei que é muito difícil isso, é um trabalho muito árduo, mas eu acho que não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então eu acho que a gente trazendo uma segurança pública para a cidade de São Paulo, uma saúde com mais qualidade, a gente vai trazer uma cidade 100% acolhedora. E qual o conselho que você daria para o Jorge Wilson Filho, jovem, mas aí eu vou te falar, aquele jovem de 16 anos que participou aqui do Parlamento Jovem? Olha, o conselho que eu daria é se prepare, porque as responsabilidades são grandes. Você não imaginava naquela época. Com certeza, com certeza. E para o jovem de São Paulo, que conselho você daria para ele? Olha, se preocupe com a política do seu município, do teu estado, do teu país. Procure estar como protagonista. E aí, quando eu digo protagonista, eu não estou dizendo que você deve ser candidato. O que a gente estava falando aqui no início. A gente faz política o tempo todo. A gente faz política com o nosso vizinho. A gente faz política dentro do nosso trabalho, independentemente do seu ramo ser político ou não. E eu acho que a política, ela afeta a cidade de São Paulo, o estado como um todo. Então, assim, no momento que a gente vai fazer uma compra no mercado, a gente vai ter uma política ali, a política de preço, tem a política com o estabelecimento. Então, se preocupe, porque o que acontece no teu país reflete involuntariamente dentro da tua casa. Então se preocupe com o teu futuro. Você não precisa ser candidato para se preocupar com isso. Participe de movimentos políticos, esteja atuante, vem para as câmaras municipais. A Câmara está aberta, é a casa da população. Então participe aqui, entenda o que a gente está fazendo aqui, as votações que a gente tem, as discussões que a gente tem, que eu acho super importante. E, vereador, agora para finalizar, uma dica cultural. Pode ser filme, peça de teatro, série que o senhor esteja assistindo? Olha só, o tempo tá curto para assistir séries e filmes, viu? O tempo tá curto. Mas eu acho que... eu só não vou me lembrar o nome, agora me pegou, não vou me lembrar o nome, mas tem uma série muito legal que fala sobre a política de um modo geral. Tudo que acontece, tudo que não deveria acontecer, mas que aconteceu em gerações, eu não vou me lembrar o nome agora, mas tem uma série aí na Netflix. O pessoal procurando vai achar. Legal, legal. E saindo agora do ping-pong, encaminhando para os finalmente do programa, quais são os planos futuros do Jorge Wilson Filho? Quais são o que vai ter reeleição? O que a gente tem tempo ainda, mas o que os próximos tempos, o que os próximos anos reservam? Eu acredito que um bom trabalho, a gente tem reeleição sim, a gente ano que vem somos nesse momento pré-candidatos a vereador de São Paulo para a reeleição. Eu acho que a gente tem muito a avançar com a cidade de São Paulo, que é uma cidade que eu tanto amo e que eu realmente, com esses objetivos que a gente respondeu nesse ping-pong aqui agora, eu acho que a gente tem muito trabalho para alcançar na cidade de São Paulo. Eu acho que o mandato de vereador vai me trazer essa possibilidade da gente correr atrás disso e melhorar a qualidade de vida do cidadão paulistano. Legal. Bom, infelizmente a gente chegou no fim do programa, né, Dani? Voa nem parece, né? Verdade, passou rápido. Foi super gostoso o bate-papo. Muito obrigada, vereador, pela presença aqui no SampaCast, por conversar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história.
Eu que agradeço, viu? A presença aqui é muito importante, eu acho que... E eu acompanho isso, o Cidadão Paulistano tá presente no SampaCast aqui, acompanha, gosta de ver as demandas que são colocadas na mesa aqui. Eu acho que esse podcast da Rede Câmara aqui é perfeito e vocês arrebentam sempre. Obrigada. Obrigado, vereador. Obrigado, Carol, de novo. Obrigada, Dani. Gente, é isso. Esse foi mais um SampaCast. A gente volta semana que vem. Continue acompanhando todos os conteúdos da Rede Câmara pela TV, pelo portal, também pelas nossas redes sociais. Exatamente. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!